Eu já fiz cetogênica. Você já fez? Já. Você já fez fat load, que é o carb up com gordura? Em vez do carboidrato, proteína e gordura, você já fez fat load? Já. No final. E como é que ficou o físico? Então, um ectomorfo, né, cara? Então, qualquer perfil dietético pro ectomorfo dá muito certo. É muito fácil você trabalhar isso. Então, não tive problema nenhum. Só que o que acontece? Conseguiu encher o físico? É aí que tá. O físico não fica tão cheio porque você não tem glicogênio. Entendeu? Então, a cetose... O que é interessante da cetose? Quando você tem uma pessoa que tem muita dificuldade de controlar os prazeres da vida com relação ao alimento. É uma dieta muito mais prazerosa do que com carboidrato. A curto prazo. A curto prazo. Então, porque em médio prazo ela vira uma dieta horrorosa. Porque chega uma hora você não consegue mais colocar carne na boca. Verdade. E você tem que lembrar que a gordura em excesso ela aumenta o nível de inflamação, e principalmente inflamação cerebral, né? Inflama o seu hipotálamo, acabou, você está ferrado. O que era legal? Que era muito fácil de comer. Então eu comia em qualquer lugar. Você passa numa padaria, passa em um restaurante, qualquer restaurante você come. Então você tinha uma liberdade muito maior para comer quem não tem essa condição de levar as marmitas para o trabalho. Então na época da minha vida era mais fácil esse perfil dietético, né? Com o tempo passando, depois de 15 dias eu comecei a perceber um pouco de lentidão, justamente porque o cérebro precisa de glicose para trabalhar direito, né? Então depois dos 15 dias você fica com aquele raciocínio mais lento. Então o que era interessante, a cada 15 dias pelo menos você dá um choque com uma refeição mais pesada com carboidratos, né? Fora desse perfil dietético com gordura, e aí sim você consegue uma reestruturação pelo menos do equilíbrio cerebral a cada 15 dias. Então, só que aí entra um problema. Dias, né? Então, eu vou entrar aqui numa polêmica. O nosso corpo, isso é uma pergunta para você, tá, moça? O nosso corpo só entra em cetose depois de aproximadamente 15 dias. Sim. O fenômeno de cetose não é algo que ocorre rapidamente. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, o seu corpo demora para poder sinalizar essa situação dentro do seu organismo ao ponto de começar a fazer essa transformação de gordura, né? Como glicose, que é o fenômeno da cetose. E a dieta cetogênica não é uma dieta de proteína e gordura, é uma dieta de gordura e proteína. A grandeza maior é gordura e menor é proteína. Porque é a maior caloria. Fácil. Exatamente. As pessoas acham que a base calórica de uma dieta de proteína e gordura é proteína alta, gordura média para baixa. Ou proteína alta e gordura alta. Não, é gordura alta, proteína baixa, e aí o que acontece? Você come muito pouco. Fato. Porque toda dieta precisa ser calculada. Isso. E você precisa, de qualquer forma, da restrição calórica para poder emagrecer. Então, se você tem uma taxa de metabolismo basal aí na casa de 2.000 calorias e você quer realmente fazer a dieta cetogênica, cara, você vai comer muito pouco, porque 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias. E ela a base da sua alimentação, não é a proteína. Pelo assim, menos, se você seguir a risca, a dieta cetogênica, o conceito de dieta cetogênica, né? Mas você falando de 2.000 calorias, você está falando, você está sendo até generoso. Você pega aqui nessa mesa, que tudo nós tem mais de 100 quilos, a nossa basal, ele começa de 2.340. Né? Muito que generoso, é o cálculo de Harris-Benedict. Então, fazendo a conta de cabeça, assim, muito rapidamente, um cara de 100 quilos é 2.340. Aí você tem que colocar o arrasto do exercício. Pode botar mais 800 a 1.000, dependendo do que você fizer. Aí você tem que botar o arrasto da recuperação do exercício. Então, tudo que você faz em cetogênese para gente sedentária é uma coisa. Tudo que você faz em cetogênese para gente que é treinado é outra coisa completamente diferente. Tem um autor que eu gosto, Volek, né? É um cara que escreve muito sobre isso, mas em 2015 ele deu uma rata. Ele fez um estudo falando sobre indivíduos cetoadaptados de exercício. E o que ele queria mostrar? Ele queria mostrar que a dieta cetogênica ela era superior, né, à dieta normal. E ele colocou indivíduos que não eram cetoadaptados e cetoadaptados em situações contrárias para realizar determinado trabalho. E no trabalho, né, a conclusão que ele chegou, de acordo com os parâmetros que ele analisou, é que a dieta cetogênica, né, quando você tem um indivíduo cetoadaptado, ela é muito superior, né, do que um sujeito que é onívoro e que não faz isso. E aí, o que aconteceu? Um pouquinho depois, aí um cara que ele está um pouco mais famoso agora, vocês vão saber quem é, o Asker Jenkandrup, né? Tati sabe quem é. Ele revisou a metodologia.
E aí o que ele pegou que o Volek fez? Essa é a sacanagem, né? Quando eu falo estelionato acadêmico, eu falo disso. O Volek, ele pegava, cara, não, entre aspas, seto adaptado, e dava exercício de 30 minutos. Ele pegava o cara que ele chamava de seto adaptado e dava exercício de 2 horas. Então, cara, você vai avaliar quem gasta mais energia. Só que um você dá meia hora de treino, o outro você dá 2 horas e meia, 2 horas. Você não tá medindo nada com nada. Isso pra mim, é um estelionato acadêmico. Então, assim, a gente tem que entender que tem que ter muito cuidado com o que a gente lê, porque se você não olhar a metodologia, você cai nessa falácia de que, né, a dieta cetogênica é superior no esporte e no desempenho. É exatamente o que o Júlio falou. Não, dieta cetogênica não é para o esporte. O que tem hoje na literatura mostra que dieta cetogênica e esporte, você aumenta a sua percepção de esforço, piora a sua resistência à fadiga e diminui o pico de potência de trabalho. Então são coisas que vão completamente contra aquilo que a gente está fazendo, né? Eu lembro, por exemplo, em relação a essa questão metabólica, né? O Júlio, antes de um Arnold, eu sempre conto essa história. Eu lembro que eu vi o Júlio comer macarrão à bolonhesa e secar. Perdendo peso. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Né? E o que a gente está vendo? A gente está vendo o efeito metabólico, um dos mais importantes, que vem mais do carboidrato. Tudo bem, a gordura ela aumenta a função tiroidiana, isso é fato. Ela ativa receptor tipo TGR5, né, que é um receptor de sal biliar, e isso aumenta no fígado a transformação de T4 em T3 livre. E aí você tem aumento da velocidade metabólica. Só que a maior função, né, que você tem de transformação de T4 em T3 é via deiodinase tipo 2, que não é estimulada pela gordura, é estimulada pelo carboidrato. Então o que estava acontecendo com o Júlio ali? Né? Ele estava entrando com carboidrato, ele estava entrando com um pouco mais de gordura. A gordura da carne, da bolonhesa, essa gordura, vou te falar meu entendimento do que estava acontecendo. Ela era usada para fazer o ajuste do que era o gasto basal do Júlio. E esse carboidrato para fazer grande parte desses efeitos endocrinológicos da alimentação. Mas ele vinha de uma restrição de carboidrato? De uma grande necessidade de formação de glicogênio, por exemplo? Era uma época que, em 2012, eu treinei pela primeira vez com o Denis. E o Denis, ele tentou a dieta mais padrão comigo. Então, na minha última semana, eu fiz oscilação de sódio, tirei sal, fiz um controle drástico de água, não tirei tudo que água. O seu físico não gosta. Tudo que eu não podia fazer. Então, assim, eu trouxe o meu físico para a melhor condição da vida, com 112 quilos, extremamente estriado, mas não tinha a volumização necessária. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a usar comidas mais pesadas, pediu para eu comer macarrão. Eu estava comendo, quando o músico chegou, era macarrão. Era 400 gramas de macarrão cru. Pesado cru? Cru. Isso dobra, 200 gramas de macarrão cozido. Tá. Cacete. Mais 150 de carne, mais molho, ketchup para poder descer. Ainda não estava usando sal. Entendeu? E tava comendo aquela quantidade absurda. E foi quando eu conheci o Muzi, eu perguntei para ele, falei, cara, eu não sei mais o que fazer, porque eu tô comendo quantidades absurdas de alimento, mas não tô conseguindo a consistência que eu preciso para a competição. Tô perdendo volume e não consigo ficar denso, tô ficando flat. Depois que eu fui entender, tava faltando água e sal. Exatamente. Por quê? Porque o carboidrato também pede água e sal. E o que é foda? A gente tem que entender que o músculo, ele depende de um balanço hidroeletrolítico. Por quê? 75% pelo menos do músculo é água. Então não dá para você tirar carboidrato e sal por muito tempo ao mesmo tempo. Você consegue, né, fazer esse esquema de desidratação, mas por um período curto. A hora que você perde completamente o sal, ou perde numa margem já que você não consegue manter o que é a densidade muscular. Você não tem glicogênio para manter isso. E se você tiver tirado, por exemplo, a creatina da suplementação, você fica flat, você não consegue voltar. É por isso que eu falo muito contra o uso de diurético, porque o diurético ele faz isso de uma forma medicamentosa, é uma droga. Cara, você não consegue vencer a droga. Então é aqueles caras que fica aquele físico, aquele músculo bandeirando, que se ele contrai, o músculo não vem. E que,